A igreja que ama livra os desesperados da morte. Atos 16, de 25 a 34, diz assim a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus familiares, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Graças a Deus. Oh Deus amado, é a sua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz. É nessa palavra que nós esperamos. É nela que esperamos ouvir, ó Deus, a mensagem do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A igreja que ama livra os desesperados da morte. A história é muito simples, que o carcereiro, a oração de Paulo e Silas fizeram com que houvesse um tremor e interessante, que as algemas que estavam nos troncos dos braços se abriram com o terremoto, ou seja, algo direcionado por Deus, como aconteceu com Pedro na prisão. O anjo veio e as portas se abriram, as algemas se soltaram, só com a presença do anjo. Foi algo extraordinário. Mas quando o carcereiro, quando ele acordou, que ele viu as portas abertas, pensou, todo mundo fugiu. E na legislação romana, se um preso que estivesse sob a responsabilidade de alguém, se ele fugisse, o responsável por ele pagaria com a própria vida. Era uma vergonha, era um vexame. Por isso, a gente está lendo em Atos, a gente vê o finalzinho, quando o último naufrágio de Paulo, a Bíblia fala que os soldados falaram com o centurião: vamos matar os prisioneiros. Por quê? Para que não corresse risco de nenhum fugir. Porque eles podiam matar, mas não podiam deixar fugir. Falou: vamos matar os prisioneiros, porque se um fugir, nós estamos perdidos. E aí o centurião, querendo salvar Paulo, falou: não, ninguém vai fugir. E de fato, ninguém fugiu. Aconteceu assim. E nesse caso aqui, agora do livro de Atos, aqui 16, quando Paulo, estando ali dentro, todos lá dentro vendo o centurião, e o homem sacou a espada, e Paulo viu que ele sacou da espada e ele ia se matar, porque era preferível ele se matar do que ser exposto publicamente ao vexame. Imagina o que aconteceria com um homem desse. Ele era colocado em forma junto com os outros, junto com os outros soldados romanos, e ele era despido da roupa dele, da farda dele, do uniforme dele, depois era executado. Quer dizer, para ficar como exemplo para qualquer um que descuidasse da sua responsabilidade. Então, gente, quando aquele homem viu que a vida dele estava, acabou, eu vou ser humilhado na frente dos outros, na frente da minha família. Não, é melhor eu morrer. Olha só o que aconteceu no coração daquele homem. É melhor morrer. Aí nós ficamos pensando, sabe, gente, que por que as pessoas pensam no pior? Por que sempre pensam no pior? Quando ele viu as celas abertas, ele falou: todos fugiram, eu vou me matar. Meu Deus, será que esse homem não tinha um pouco de pensamento, talvez otimista, talvez de fé, de pensar, só abriu, não vi ninguém passar? Ou seja, não, gente,
o ser humano, sabe, se nós deixarmos esse mundo, não é, tratar a nossa mente à moda dele, nos esvaziamos do Espírito Santo e o que vem na nossa cabeça é sempre o pior. E quando a gente fica pensando o pior, gente, o pior atrai o pior. A Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Então, olha só, ele pensou o pior, fugiram. Ele pensou o pior, vou me matar. Como se matar fosse a solução para alguma coisa. Aquele homem, gente, naqueles instantes tão pequenos, ele viu os sonhos e os futuros dele indo pelo esgoto. Ele pensou, minha família, como é que vai ser agora a minha família? O que vai acontecer com eles? Sabe, a questão é que quando nós pensamos no pior, nós atraímos o pior, gente. Quando nós pensamos o pior, nós atraímos o pior. Por isso que a Bíblia fala, pensai nas coisas que são do alto. Por isso que a Bíblia fala, meus irmãos, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele tem que pensar no melhor, tem que pensar na palavra de Deus, para não dar lugar à nossa mente. A Bíblia fala que a mente vazia é a oficina do diabo. Quer dizer, é onde ele opera. Então, gente, ocupa com a palavra para não sobrar espaço vazio para o diabo colocar o pensamento dele. A igreja que ama livra os desesperados da morte, porque ela entrou em um novo ambiente espiritual. Meus irmãos, quando eu falo de um novo ambiente espiritual, a ideia que me veio à mente inicialmente é sobre o templo. Então, o templo, ele tinha o ato exterior. Pode repetir. O quê? A igreja que ama livra os desesperados da morte, porque entrou em um novo ambiente espiritual. O que vem à minha mente é isso, é o templo. Lá o templo de Salomão, ou então a tenda onde estava a Arca da Aliança, havia o ato exterior, onde ficavam as pessoas comuns. Depois tinha o santo, onde os sacerdotes ministravam. E havia o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Havia então, sabe, gente, um processo de experiência com Deus para que alguém saísse do ato exterior e conseguisse chegar no santo dos santos. Ou seja, a igreja que ama, ela precisa sempre de buscar um novo ambiente espiritual. Veja só, que a nossa dedicação à oração intensa. A Bíblia fala que quando Jesus estava no Getsemane, a alma dele se angustiou tanto, que a Bíblia fala, e ele orava intensamente. Quer dizer que a dedicação à oração intensa, o jejum feito regularmente, a dedicação ao estudo da palavra de Deus, meus irmãos, a adoração pessoal, nós adoramos aqui, no coletivo, isso é muito bom, mas aquela adoração que é só eu e Deus, essa adoração, gente, ela, juntamente com esses mecanismos, nos levam a um novo ambiente espiritual. Essas disciplinas, a oração, o jejum, a dedicação à palavra, a adoração pessoal, são disciplinas espirituais que nos tiram do lugar espiritual comum, que é o ato exterior. Nos tira dali, gente. Sim? Eu sei que eu não devo interromper, mas é uma mensagem do Benito. E, Sérgio, posso ler? Espera só um pouquinho. Sim, nos tira do lugar comum e nos leva à sala do trono do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, há muitas pessoas que estão acomodadas no lugar comum. No lugar comum, sabe o que acontece, gente? Nada. No lugar comum não acontece nada, porque é comum. Tudo que acontece ali é comum. As pessoas que estão ali têm uma prática comum, têm uma vida comum. Ou seja, não é o santo e nem é o santo do santo. É como se ele ficasse, então, limitado ao lugar comum. Mas Deus, a Bíblia fala que nós somos sacerdotes. Somos sacerdotes. É isso que a Bíblia fala de nós. Ou seja, Deus não nos fez para nós estarmos no lugar comum. Quando nós convertemos a Cristo,
Nós nos tornamos salvos e somos colocados no lugar comum. Agora, a migração para outro ambiente espiritual vai depender de cada um de nós. Vai depender do quanto nós nos dedicamos voluntariamente a Deus. O quanto nós nos dedicamos a aproximar de Deus por meio das disciplinas espirituais, que é a oração intensa, que é o jejum regularmente, que é a dedicação à palavra de Deus, que é a adoração pessoal. Ou seja, então nós precisamos dessa disciplina para a gente sair do lugar comum e ir para o lugar onde as coisas acontecem. O sacrifício era no santo. A transformação, a purificação, a consagração, tudo acontecia no santo. Era onde os sacerdotes estavam oficiando. Nada acontecia do lado de fora. Eram só espectadores. Só espectadores. Mas Deus nos chama para fazer as coisas acontecerem. Deus nos chama para o reino dele funcionar, para o reino dele acontecer. E para isso, nós temos que sair do lugar comum. Um navio ancorado, gente, difícil ele sair do lugar. Difícil. A âncora prende lá no fundo. Sabe, e eu fico pensando que tantas vezes nós estamos ancorados no lugar comum. Parece que a gente fica agarrado ali no lugar comum, sabe? E é um certo comodismo, uma zona de conforto. Parece que nada nos arranca dali. Deus nos chama, vem para a sala do trono, vem para o ambiente espiritual, onde as coisas acontecem. E as pessoas ficam só de cá, lendo a história. Aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano, aconteceu com Beto. Glória a Deus. Mas que dia que nós seremos protagonistas dessa história? Que dia que nós seremos os atores dessa história? Para sermos os atores, nós temos que sair do lugar comum e ir para esse lugar, um ambiente espiritual novo, a sala do trono do Todo-Poderoso. Amém. Mas tem uma questão que me intriga muito, gente. Eu fico pensando, sabe, intrigado com isso. Né? Isso me gera um certo descontentamento, até um certo sofrimento. Então a questão é, por que precisamos enfrentar uma aflição de morte para nós adotarmos atitudes que nos levam a outro ambiente espiritual? Por que a gente tem que enfrentar primeiro a crise, a angústia, a aflição de morte? Para a gente ser movido, parece que é só isso que rompe a nossa âncora. Quer dizer, meu Deus do céu, será que a nossa oração, a nossa entrada é desse jeito? Será que é assim que Deus trabalha? Não, não é assim. Deus não queria que a nossa entrada no ambiente espiritual acontecesse por meio da dor, por meio da aflição de morte, para a gente adotar uma disciplina espiritual. Não, sabe, de maneira alguma. E olha só, que a Bíblia fala que naquele momento o carcereiro, gente, enfrentou uma aflição de morte. Ele enfrentou a aflição de morte. Falou, olha, agora a minha vida acabou. Agora não tem outra solução, não tem saída para mim. Agora é a vergonha, é o vexame, é a miséria, é a humilhação. Não tem um jeito, é eu morrer. Então, nesse momento, então Paulo, representante da igreja que ama, interveio para salvar o desesperado da morte. E Paulo falou, não, a Bíblia diz que ele gritou. Paulo, olha o desespero de Paulo, gente, para salvar o desesperado da morte. Paulo gritou, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Nós estamos aqui. Sabe, gente, esse nós estamos aqui é tão importante, gente. É tão importante, porque quando alguém está angustiado, quando alguém está passando um problema, e chega alguém e abraça e fala, eu estou aqui. Nós estamos aqui. Ou significa, eu não estou desamparado, eu não estou sozinho, alguém cuida de mim, alguém é por mim. Isso é a igreja que ama. A igreja que ama diz para o desesperado, não faça isso porque você não está sozinho. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Amém. Essa é a realidade. Então, a igreja que ama, ela tem que se posicionar. Ela tem que se colocar diante dessas pessoas que estão sofrendo com toda essa agonia. E veja só então que depois que o carcereiro passou por essa experiência de quase morrer, a Bíblia fala uma coisa interessante. Primeira coisa, ele pediu luz. A Bíblia fala isso, ele pediu luz. Quer dizer, gente, que quando nós enxergamos que há um outro ambiente espiritual, a nossa vida começa a clarear. A gente começa a enxergar agora
Com mais nitidez, a luz permitiu a ele ver que os presos estavam lá dentro. Ele pediu luz, nós precisamos pedir luz. Precisamos pedir a luz de Deus sobre nós, a luz do Espírito Santo, a glória de Deus que reflete sobre nós. E lá no deserto, a presença de Deus era uma tocha de fogo que iluminava aquele povo à noite. É a luz. E Jesus, a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Então a primeira coisa que acontece é nós nos associarmos à luz, é nós trazermos luz, é nós brilharmos. Agora aquele homem entrou ali com luz naquele ambiente. A segunda coisa que ele fez, prostrou-se humildemente. A Bíblia fala que ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Olha a humildade, olha o quebrantamento. E sabe o que mais ele fez? Pediu salvação. Homem, o que eu faço para eu ser salvo? Reconheceu que ele estava perdido e que ele precisava de salvação. Gente, esse carcereiro, ele entrou agora em outro ambiente espiritual, onde ele conheceu a luz, onde ele se foi humilde, onde ele encontrou a salvação para ele e para a família dele. Mas vocês estão vendo que para esse homem chegar a esse ambiente, ele teve que passar uma aflição de morte. Ele teve que passar uma aflição de morte. Aí, será, meu Deus, que nós temos que passar aflição de morte para a gente sair do ambiente espiritual, do comum, e passar para um ambiente espiritual? A Bíblia conta de Jacó. A Bíblia conta de Jacó. Meus irmãos, se nós lemos a história de Jacó, nós vamos achar Jacó orando nenhuma vez. Nenhuma vez. Ele, quando ele vai, ele faz um sacrifício e faz uma oração, que eu não estou considerando oração, que ele faz, na verdade, um jogo com Deus. Ó Deus, se o Senhor me abençoar, me dar roupa para vestir, me guardar, me proteger, eu te dou o dízimo, o Senhor vai ser o meu Deus. Ele colocando condição para Deus, como se o menor pudesse colocar condição para o maior e infinitamente maior. E Deus já tinha falado com ele, Jacó, pode ir que eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou te proteger e vou te trazer em paz. E depois ele vem, Senhor, se o Senhor fizer isso, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou te dar o dízimo. O dízimo nem é seu. Por que você vai dar o dízimo que nem é seu? É de Deus mesmo. Quer dizer, então, Jacó ainda era malandro, ainda era o trapaceiro, ainda era o negociador de que quer levar vantagem. Coitado, eu falei isso que não é oração. Não, isso não é oração. Aí o Jacó, gente, é encontrado orando, sabe quando? Quando ele volta para a terra dele, 20 anos depois, já tendo consigo 4 mulheres, 12 filhos e uma filha, e rebanhos, que ele enriqueceu muito, muitos rebanhos. E aí um mensageiro vem ao encontro dele e fala, ó, seu irmão Esaú vem ao nosso encontro e tem 400 homens com ele. Ele falou, meu Deus. A última palavra de Esaú para Jacó foi, eu vou te matar. Essa foi a última palavra que Esaú falou com Jacó, eu vou te matar. Tanto é que ele fugiu. Foi lá para Labão, casou lá, criou família. 20 anos depois ele volta. E o que é que estava na cabeça dele quando falou, seu irmão está vindo? Vai me matar. Ele não esqueceu. Meu irmão vai me matar, porque eu enganei. Eu enganei meu irmão, eu abusei dele, porque tirei proveito dele no momento que ele estava com fome, e ainda menti, enganei meu pai, menti para meu pai. Ou seja, isso que veio. Aí sabe o que o Jacó fez, gente? A Bíblia fala que ele foi para o Val do Jaboque, que era lá o rio, e ficou lá a noite inteira em oração. Ah, meu Deus! Será que para o homem orar intensamente tinha que passar por essa experiência, meu Deus? Tinha que primeiro estar correndo risco de morte? Pessoal, meu irmão vai vir aqui, vai me matar, vai matar meus filhos e as mulheres e vai tomar tudo que é meu. Era isso que ele pensava o pior. Mas aí, uma luz de Deus vai na mente dele e fala, vai orar, meu filho. Vai orar, porque quando você ora, Deus ilumina, Deus revela, Deus abre outro ambiente espiritual. E Jacó, então, meus irmãos, passou a noite, o que ele nunca tinha feito na vida. Ele agora fez. Nunca encontramos um relato de Jacó orar intensamente. Agora, Jacó lutou, a Bíblia diz que ele lutou com Deus em oração a noite inteira e prevaleceu na oração e prevaleceu tanto que Deus mudou o coração dele, já não era mais um trapaceiro e Deus falou, olha, você agora, Jacó, nem vai chamar Jacó, vai chamar Israel, porque você agora é um príncipe de Deus.
Gente, ele foi para outro ambiente espiritual, mas para ir para outro ambiente espiritual, ele tem que passar a aflição de morte. Tem que passar a aflição de morte. Aí sim, aí ele encontrou outro ambiente espiritual, aí ele encontrou a paz com Deus, e aí ele encontrou a humildade, que ele era, não é, o que resolvia tudo na malandragem. O irmão dele vem de lá, e ele mandou um tanto de presente para o irmão dele no caminho. Quando o irmão dele veio, a Bíblia diz então que ele se prostrou com o rosto no chão 7 vezes, até chegar na frente do irmão dele. Humildade. Aquele soberbo, aquele arrogante, aquele mitidão que resolvia tudo na malandragem, ele foi morrendo pelo caminho. Quando ele se prostra pela 7ª vez, ele entrou em outro ambiente espiritual. Não era mais aquele malandro, não era mais aquele homem. Agora era um sacerdote, um príncipe de Deus. E quando ele olhou o irmão dele no olho, a Bíblia diz que o irmão dele o abraçou com força, o beijou e eles choraram. Choraram a saudade, o tempo, a infantilidade daquelas bobagens do passado. Quer dizer, ele foi movido para outro ambiente espiritual, mas precisou passar a aflição de morte. Precisou passar a aflição. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que é assim que vai funcionar a nossa vida, gente? Às vezes, nós começamos a passar aflição de morte, ou algum tipo de aflição. Aí você fala, oh Deus, me livra, Senhor. Deus não livrou ainda. Oh Deus, me livra, Senhor. Deus não livrou ainda. Oh Deus, me livra, Senhor. Deus não livrou. Aí a gente começa, bom, o que eu vou fazer? Eu preciso de buscar mais de Deus, eu tenho que me aproximar mais de Deus. Ai, Senhor, então eu vou orar 1 hora por dia. Senhor, me livra, Senhor, 1 hora por dia. Ainda não. Senhor, me livra, ainda não. Você fala, então eu vou orar 2 horas por dia. Senhor, me livra, Senhor, 2 horas por dia. Ainda não. Você vai 2 horas por dia, você fala, agora eu vou jejuar também. Eu vou jejuar mais, eu vou me quebrantar mais. Ou seja, na medida em que Deus não nos livra, gente, Deus é muito inteligente. Ele fala assim, sujeito difícil. Eu vou aproveitar essa dificuldade agora para levá-lo a um outro ambiente espiritual. Vou explorar ao máximo essa aflição. Vou explorar ao máximo essa dor. Vou explorar ao máximo para eu fazer dele uma pessoa melhor. Para eu tirar do lugar comum. Para eu tirar desse lugar comum e colocá-lo num lugar espiritual onde as coisas acontecem. Sabe, meus irmãos, Deus, ele não queria, mas a Bíblia fala que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ora, se Deus coopera em todas as coisas, então, se nós estamos passando algum tipo de aflição, é um sinal de Deus. Deus está falando, ó, vem, que eu quero tirar o melhor dessa situação para você, porque Deus já é o Altíssimo, Ele já é o Todo-Poderoso, Ele já é o Soberano, Ele não precisa disso. Mas nós, um fiapinho só, gente, um fiapinho só diante de Deus, precisamos do vigor, uma fé robusta, de uma visão, sabe, da glória de Deus, da consciência de que nós podemos muito mais do que Deus imagina, do que nós imaginamos, muito mais. Podemos muito mais. Então, Deus vai usar essas circunstâncias para nos trazer para um ambiente espiritual novo. Um patamar, gente, mais elevado. E aí a Bíblia fala assim, que o homem de dura serviço será quebrado sem que haja cura. Às vezes nós entramos em aflição e agonia, em vez de a gente se quebrantar mais e buscar a Deus, não, tem gente que faz o contrário. Ele vira as costas. Ele fica rebelde, ele fica revoltado. Também, olha aí, Deus deixa isso acontecer comigo e começa a reclamar com Deus. Em vez de se humilhar e dizer, Deus, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Socorro vem do Senhor, então se agarre a Ele. Então pega nos pés do Senhor, com força, com intensidade, todos os dias. Porque Deus está dizendo, eu vou te levar para um ambiente espiritual novo. Que eu vou tirar você da área comum.
Meus irmãos, Deus quer nos tirar da área comum, mas a gente só vai a custo de aflição. A gente só vai a custo de dor, de angústia. Precisamos sair do lugar comum. Precisamos. Deus quer nos levar a um lugar especial. Então, o carcereiro, ele conheceu o Salvador, ele conheceu a vida eterna para si e para toda a casa dele, mudou de ambiente espiritual depois da aflição, da morte. A igreja estava lá. Sabe, meus irmãos, o nosso papel como igreja que ama é falar para os desesperados: não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui para te orientar, para te conduzir na presença de Deus, para te orientar na oração, para te orientar na busca a Deus, para te orientar no quebrantamento de coração, para te orientar nos seus ajustes que você tem que fazer com Deus, para você sair, sabe, desse lugar comum. Às vezes o lugar comum que nós estamos, gente, nós estamos com muito peso, gente. Está muito pesado, você não consegue mudar de ambiente espiritual com tanto peso. A gente tem que largar os pesos para que a gente fique mais leve e possa mudar de ambiente espiritual. Então, queridos, em nome de Jesus, Deus quer nos levar a um novo ambiente espiritual. Mas a gente só chega lá, até então, por meio da aflição. Não podemos, sabe, meus irmãos? Ou se nós estamos em aflição, vamos explorar isso o máximo possível. Porque é o que Deus vai fazer. Quando a gente buscar, Deus fala: olha, eu vou fazer o melhor. Eu vou usar isso aqui da melhor maneira possível para a sua edificação, para a nossa edificação. Deus quer nos levar para uma condição melhor. Mas isso só vai acontecer, meus irmãos, se nós de fato tivermos essa consciência da disciplina espiritual, oração intensa, jejum, meditação na palavra de Deus, louvor e adoração pessoal. Isso, gente, isso vai mudar a nossa vida. Isso vai mudar a nossa alma. Né? Alguns irmãos sabem que eu estou passando uma aflição muito grande. Muito grande. Né? Já tem algum tempo, eu venho levando isso, venho levando. Quando é agora, eu falo: meu Deus está assim, eu quero te mudar, para um ambiente espiritual novo. Quero aproveitar isso. E eu até tomei uma medida mais severa comigo mesmo. Eu estou orando 2 horas por dia, no mínimo, ajoelhado lá no meu quartinho. 1 hora de madrugada e 1 hora na hora do almoço, já que eu não estou almoçando, já que eu estou de jejum. Eu fico de jejum até 18 horas, todos os dias. Até quando, não sei. Se vai ser 40 dias, se vai ser 4 meses, se vai ser 6 meses, não sei. Vai adiante. Quer dizer, e oração intensa, no mínimo 2 horas. E leitura da Bíblia, no mínimo 4 capítulos por dia. Sabe, queridos? Então, Deus falou assim: nação, eu quero tirar você do lugar comum. Amém. Deus vai te tirar do lugar comum. Mas eu falei: oh Deus, como que isso dói, Senhor? É melhor ficar, sabe, gente, no lugar comum, porque não dói. Sabe, gente? Então, o que a gente aconselha? Vamos para o lugar novo, gente, sem precisar dessa agonia. Será que nós temos uma motivação? Qual é a nossa motivação? É a agonia de morte? Ou porque nós queremos muito um novo lugar espiritual? Às vezes a gente só enxerga esse novo lugar espiritual quando tem muita agonia de morte. Não. Deus não quer para nós essa agonia de morte. Mas Ele vai usá-la, se necessário for, para nos levar à sala do trono, onde Deus está ali com os anjos e com o Espírito Santo para nos dar uma vida extraordinária. Amém. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a sair do lugar comum, gente. Crente comum, meus irmãos. Não. Vamos fazer algo extraordinário, meus irmãos. Vamos viver como crentes extraordinários. Vamos orar intensamente, sem precisar da dor. Mas se a dor vier, ora intensamente. Ora intensamente, que Deus tem muito para nos dizer.
Essa é a hora que os ouvidos estão prontos, mais sensíveis. Acho que foi C.S. Lewis que falou que a dor é o megafone de Deus para nos fazer ouvir aquilo que ele está falando há muito tempo e a gente não está escutando. Sabe, ou seja, Deus está falando, escute. Ouça Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a nossa reunião aqui nesta noite, Pai, é para dizer que nós precisamos sair, ó Deus, desse lugar comum, porque o Senhor tem para nós um patamar, um lugar espiritual, um lugar, ó Deus amado, onde seremos mais úteis ao Senhor e ao teu reino, onde faremos a glória do Senhor, ó Deus, ser conhecida por tantas pessoas. Oh Deus, em nome de Jesus, olha para os nossos corações, Pai. Senhor, se nós temos sido afligidos e ainda não percebemos, se nós estamos sendo afligidos, Pai, não fizemos algo, Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos. Mostra-nos, ó Deus amado, como o Senhor mostrou nessa noite, para que, ó Deus, sejamos levados a um novo ambiente espiritual, ó Deus, onde a nossa pregação não será apenas palavras, ó Deus, mas demonstração do Espírito Santo e de poder, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nós carecemos da manifestação do teu poder em nosso meio, em nossas vidas, no lugar em que nós estivermos. Ó Espírito Santo de Deus, leva-nos, Senhor, arrasta-nos se for possível, Senhor, mas leva-nos, ó Deus, leva-nos a um novo nível espiritual, Senhor. Leva-nos, ó Deus, para mais perto de Ti, Senhor. Leva-nos, ó Deus, às alturas, Senhor. Leva-nos, ó Pai, para mais perto do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a como carcereiro, reconhecer a nossa condição de perdição, a nossa condição de mediocridade, a nossa condição de vida comum. Sim, Pai, e perdoa-nos por isso. E ajuda-nos a caminhar, ó Deus, para um novo espaço, para um novo lugar. Oh Deus, e que a sua graça e a sua misericórdia alcance a cada um de nós e as pessoas em quem pensamos agora. As pessoas, ó Deus, que não estão conosco. As pessoas, ó Deus, que nem sabem que estão no lugar comum. As pessoas, ó Deus, que nem sabem que existe um novo ambiente espiritual. Oh Deus, em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, e alcança cada um deles, dando a alegria de poder experimentar o melhor do Senhor. Oh Deus, e pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe o Pai, Senhor Deus, da Joyce. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que a sua misericórdia, ó Deus, alcance aquele Senhor. Que a bondade do Senhor, que a salvação do Senhor, que a vida abundante do Senhor o alcance, Pai. Para que, ó Deus, o seu corpo, ó Deus, a sua integridade física seja preservada. E, ó Deus, essa queda, Pai, seja sim, Pai, um meio de abrir deles os olhos, Pai, para que ele enxergue, ó Deus, que é alguém que pode nos sustentar com as mãos para não cairmos, que é alguém que pode nos conduzir, ó Deus, altaneiramente, diante de tantas adversidades. Ajuda-os, ó Pai, ajuda-os a reconhecer neste momento a poderosa e amorosa mão do Senhor. Obrigado, Senhor. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.